pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o pintor Francisco Goya. Mas antes de assistir esse vídeo, você já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Seu nome completo era Francisco José de Goya y Lucientes. Ele nasceu em 1746, na cidade de Fão de Todos, que é um vilarejo que fica em Saragoça, na Espanha. Os biógrafos de Goya contam que desde a infância ele já teve um contato com a pintura, então antes mesmo dele ingressar formalmente numa academia de artes, ele já fazia encomendas de pintura e bem novo ele já teve aí os primeiros contatos com literatura, ele já aprendeu a ler, então a gente entende aí que já bem novo ele já teve contato aí com esse pequeno círculo intelectual, porque não era comum, principalmente na Espanha, o período em que ele está inserido, que as pessoas pessoas comuns, né, acesso a algum tipo de educação, mesmo que seja a coisa mais simples, que para nós hoje é muito simples, como a leitura. Em 1770 ele viaja para a Itália, a gente pode pensar o quanto é importante que um pintor europeu conheça a Itália, porque ela ainda assim era o polo da arte, mesmo que a gente já não está falando mais do século XV, XVI, mas ela continua aí como um forte expoente. Então ele faz essa viagem, a gente não tem muitos relatos do que ele fez, e em 1771 ele fica em segundo lugar num concurso na Academia de Belas Artes em Parma. Então, como eu disse, antes mesmo dele prestar esse concurso, ou depois, quando ele ingressa formalmente na Academia de Belas Artes, ele já trabalhava com a pintura. Então, não é à toa que ele ficou em segundo lugar. E é até interessante a gente pensar também, estudando Goya, que ele não era um artista voltado para o estilo da academia. Por mais que ele foi bem aceito, depois eu vou falar mais sobre essa trajetória dele na academia, o estilo de pintura dele não era um estilo acadêmico, ele tinha um estilo próprio de pintar, que se a gente analisar bem os detalhes, a gente vê que é bem diferente do que a academia pregava, mas nem por isso ele deixou de ter sucesso e prestígio dentro da academia. Em 1773 ele contrai aí o patrimônio, ele vem se casar com Josefa Baio, e ele tem filhos e ela acaba falecendo antes dele, ele fica um certo período aí deprimido, mas ele acaba depois se casando novamente. E em 1776, aos 20 anos, ele é aceito na Academia de São Fernando, após a sua segunda tentativa. Da primeira vez ele não conseguiu, mas aí da segunda ele acaba se ingressando e isso ajuda ele, de certa forma, a aperfeiçoar certas técnicas da sua arte. Apesar dele ter tido um reconhecimento em vida na Espanha, alguns autores apontam que teve que se esperar até o século XIX para ele ser reconhecido e se impor no panorama da arte europeia. Ou seja, acabou que ele ficou muito preso àquele círculo espanhol, teve um reconhecimento, tanto que, como eu vou falar com vocês, ele acabou trabalhando para o próprio rei, mas demorou até que ele fosse resgatado na pintura europeia, principalmente na francesa. Tanto que o próprio Monet, o escritor e poeta Charles Baudelaire, chegou a falar sobre ele. O Baudelaire chegou a falar dele num artigo no jornal. E essa influência dele, posteriormente, chegou, por exemplo, a gente pode pensar no próprio Monet, quando ele foi produzir a sua Olímpia, dizem os pesquisadores que ele se inspirou na La Magia Vestida, que é uma pintura do Goya, que se a gente perceber aí tem toda uma sensualidade na obra La Olímpia de Monet, que nos lembra muito a pintura de Goya. Se você pegar as obras de Goya como um todo, você percebe que ele demonstra pouca inclinação para temas sacros e temas mitológicos. Não quer dizer que ele não pintou esses temas. Se a gente pensa no tema sacro, a gente pode pensar no Cristo crucificado. Se a gente pensa num tema mitológico, a gente pode pensar em Saturno devorando seus filhos, que se enquadra também na temática de temas macabros, que eu vou falar um pouco mais com vocês. A questão ele não privilegiou esses temas, porque normalmente, vocês que já estão acompanhando o canal, vocês podem ver quando eu falo dos pintores, é sempre temas sacros, por causa do mecena, que às vezes, na maioria das vezes é religioso, então ele vai querer esse tipo de temática, por causa da igreja, que é o grande financiador, então vai querer pintar suas igrejas, então vai ter que ser temas sacros. E os temas mitológicos, muitas vezes é para o próprio artista, porque ele gosta de pintar aquela temática, porque ele está inserido ali num círculo cultural que envolve ele, essa intelectualidade de entender os manuscritos gregos, romanos, e alguns mecenas que querem ter aí essa pintura mitológica, porque para quem entende o mito, é quem entende o grego antigo, ou quem entende o latim, então passa ali um ar de superioridade intelectual.
Mas enfim, ele pintou essas temáticas, mas não foram recorrentes nas suas obras. Em 1785, o seu prestígio já está tão alto ali dentro dos círculos dos pintores em Milão, que ele se torna vice-diretor da divisão da pintura da mesma instituição a qual ele fazia parte, que era a Academia São Fernando em Madrid. Então, ele se tornando esse vice-diretor, depois abre várias portas para ele, mesmo que depois ele não acabe sendo reeleito. E dizem as biografias que isso para ele foi um choque, mas que pouco tempo depois, na questão de um ano, ele acabou sendo contratado para trabalhar para o rei Carlos IV. Em 1789, ele então é contratado para ser pintor da corte do rei Carlos IV, como eu disse, que o ajudou a consagrar mais a imagem de retratista, porém ele não abandonou encomendas particulares. O que seriam essas encomendas particulares? Pessoas de fora mesmo que o procuram para poder fazer encomendas, normalmente retrato. Essa questão de ser retratista da corte, a gente pode pensar o quanto isso traz um prestígio e uma segurança para o artista. Como eu já falei no meu vídeo do Velázquez, que eu vou deixar por aqui para vocês, ele teve muito disso do Velázquez de ficar preso a pinturas de corte do rei, da sua família. Só que eu sinto, uma opinião minha, que o Goya conseguiu fugir muito mais das condições e termos da corte para poder pintar mais o que ele gostaria, por assim dizer. Tanto que isso não ocupou as temáticas da corte, não ocuparam tanto a sua criatividade artística, tanto que ele conseguiu pintar os retratos, conseguiu pintar as temáticas populares, como, por exemplo, as touradas, que era uma coisa que ele adora e é muito comum na Espanha, é muito cultural a tourada para eles, então ele retratava muito, tinha inúmeros desenhos sobre isso. As temáticas de danças mesmo, que fazem parte da cultura do povo de Madrid. E os retratos, que, querendo ou não, são os retratos que mais se busca na corte, por aquela questão que eu já discuti no vídeo do Velázquez, que é importante aí o rei ter a sua representação, a imagem que ela vai passar, de poder, de segurança. Apesar de trabalhar ali para o círculo da coroa, né, trabalhar com o rei, ele não deixou de ter a sua própria intelectualidade, o que ele considerava certo. Então, tem um momento em que ele se aproxima dos maiores intelectuais da sua época e está inserido, está participando desse grupo intelectual, faz com que ele tenha acesso ao que? A literatura francesa. A gente pode pensar em 1789, estava acontecendo o quê? Revolução Francesa. E ele se encanta com essas ideias iluministas de revolução, porque, querendo ou não, o período em que ele está inserido, ele exerce uma grande crítica nele através das suas pinturas. Por causa da questão da perseguição às bruxas, que está muito forte, a superstição, o esoterismo, e isso era uma coisa que na visão dele, do Goya, era um obscurantismo à intelectualidade, era uma forma de ser retrógrado mesmo, que eles poderiam avançar em comparação aos intelectuais franceses. Então ele tinha essa admiração e ele chegou até a produzir uma obra que vai aparecer para vocês aí. Essa obra é O Sono da Razão Produz Monstros. Vocês podem ver que está escrito aí no lugar onde ele está deitado. Dizem que essa é a própria autorrepresentação do pintor. Reparem que tem um morcego, corujas, é um gato deitado. É sempre recorrente nos seus temas macabros populares, em que ele exerce crítica à sociedade em que ele vive, ele colocar esses tipos de criaturas, porque apesar de hoje a coruja representar a sabedoria, naquele período a coruja, o morcego, o gato, eles representavam aí uma ligação com o próprio demônio, e uma ligação também com as bruxas. Alguns acreditavam que eles eram espiões da bruxas, ou até mesmo que elas possuíam seus corpos. Enfim, tinha toda uma ligação macabra. Então, quando ele está falando aí o sono da razão produz monstros, os monstros são esses animais aí que dentro das concepções da época retratavam só a barbaridade. Então, esse objetivo de retratar essa pintura aí, no caso essa gravura, que é feita de água e tinta, que hoje está no Museu de Nova York, é, portanto, uma questão ética e educativa. Ela pretende iluminar as consciências sobre os vícios. A escolha lúcida e civilizada é partidária do pensamento iluminista, do qual Goya havia se aproximado e, inclusive, como eu disse, frequentou círculos importantes desses intelectuais. E quando ele fala o sono da razão produz monstros, ele está querendo dizer que enquanto estiver usando a sua sabedoria e razão, ele não conseguirá vencer a luta contra o próprio inconsciente. A razão penetra, enfim, no seu oposto, né, que é o quê? A loucura. Então, como eu disse, pessoal, o Goya ele apoiava essas ideias iluministas e ele queria aí, que a sua nação tivesse esse esclarecimento.
E o Napoleão ele chega a invadir ali a Espanha, e quando ele invade, creio eu que nas concepções do Goya, até que eu vou mostrar para vocês aqui a biografia dele, ele tinha uma esperança de que o povo francês, Napoleão, levasse a liberdade, porque a liberdade contra a monarquia, contra o atraso, contra a igreja. Ele era um crítico ferrenho à igreja, por causa da Inquisição, que era respaldada pela monarquia. Só que, infelizmente, ele acaba percebendo que essa entrada dos franceses, com esse slogan de liberdade, abaixo a monarquia, só era uma forma de opressão diferente. E isso levou ele até a pintar essa pintura que vocês estão vendo aí, que é a Execução de 3 de maio de 1808. E essa pintura, que foi uma crítica a esse massacre que ocorreu, foi censurada na época, por motivos óbvios, né, porque ela é uma denúncia, e outras obras que ele fez de denúncia a esse regime, né, que se tornou aí essa invasão dos franceses e, consequentemente, a derrubada do rei Carlos IV, fez com que várias outras obras deles fossem destruídas. Só um adendo, se vocês se interessam por essa questão popular mesmo, de mitos, as concepções da época, essa visão mais cultural da mitificação, eu recomendo muito um livro que chama O Massacre dos Gatos e outros ensaios, que é do historiador Robert Darnton. Nesse livro, no início, ele já começa falando do grande massacre dos gatos, como que as pessoas viam gatos na sua época, e fala como milhões de gatos morreram ao longo dos anos por causa desses preconceitos, desses dogmas tão enraizados de que o gato atraía o azar e tinha vários tipos de feitiços que você poderia fazer com o gato para poder atrair coisas que você queria. Enfim, no livro ele explica melhor sobre isso, e ele também, no capítulo seguinte, ele vai discutir como que alguns contos infantis, que hoje a gente vê com tanta inocência, que passa uma imagem legal, tipo a Chapeuzinho Vermelho, naquela época, a versão original, né, ela tinha ali uma outra visão e, por exemplo, a avó da Chapeuzinho comia Chapeuzinho. Muitos dos personagens, alguns foram violentados sexualmente e tem corpos sendo desossados, enfim, é bem macabro. Só que para aquela sociedade aquilo era muito comum, porque eles viviam em ambientes que hoje para nós são impensáveis. Eles viviam em ambiente de fome extrema, de violência. A criança não era vista como a gente vê, como a gente entende hoje. Hoje, ela era um mini adulto. Então, assim, dentro das concepções da época, eles achavam engraçado aqueles contos macabros com violência explícita, violência sexual. Enfim, se vocês gostam de entender um pouco, eu recomendo esse livro. Eu vou deixar o nome completo aqui embaixo para vocês. Apesar que o livro fala da cultura francesa, né? E aqui a gente está falando da cultura da Espanha, em período diferente, mas eu acho que dá para linkar para a gente compreender um pouquinho do outro, porque não foge muito essa questão do imaginário, da mentalidade que a Espanha estava vivendo, principalmente em relação à Inquisição, que era uma das coisas que o Goya mais criticava. No final da sua vida, conta-se que ele teve uma surdez profunda. Na verdade, foi uma surdez que foi se agravando com o tempo. As biografias mais antigas dizem que, na verdade, ele tinha problemas intelectuais, distúrbios, mas hoje é quase um consenso dentre os pesquisadores que, na verdade, foi uma surdez e que, no final da sua vida, ele estava completamente surdo e deprimido por causa disso. Ele morre, então, aos 80 anos, quando ele está na França, em 1826. Ele sai, então, ali de Madrid, vai finalmente conhecer a França, que depois se tornaria ali um dos polos centrais dos artistas por causa dos impressionistas. E um dos seus últimos desenhos guardados, porque eu não comentei muito a respeito disso, eu vou deixar um artigo aqui embaixo que fala mais, mas o Goya foi um grande desenhista e ele produziu inúmeros desenhos. Tanto que tem uma biografia que eu vou mostrar, que o filho dele fala que era muito comum ver ele de madrugada desenhando. Então ele estava sempre desenhando, sempre pintando as suas obras. E um dos seus últimos desenhos, que hoje está no Museu do Prado, ele diz o seguinte: ainda aprendo. Ou seja, que mesmo aos 80 anos ele nunca deixou de ser um aprendiz, que ele sempre tinha algo novo a aprender, para colocar nas suas pinturas, e que ele não era um pintor acabado. Então, de uma forma bem resumida, o que normalmente o Goya pintava eram os retratos oficiais, como eu falei, o retrato do rei e da sua família. Ele pintou nus, como eu mostrei, La Magia Desnuda, que foi uma encomenda particular.
Ele também pintou retratos comuns, né, através dessas encomendas particulares, e autorretratos. Ele foi um dos pintores que mais teve autorretratos, assim como Rembrandt, que eu vou fazer um vídeo sobre ele depois. Se a gente observar nesse autorretrato que está aparecendo aí, de corpo inteiro, a crítica especula que ele se inspirou na obra de Diego Velázquez, que eu já tenho um vídeo aqui sobre ele, inclusive um vídeo completo sobre essa obra, que é Las Meninas. Como o Goya era um grande fã de Velázquez, como eu disse, ele chegou a estudar e aprender as composições técnicas de Velázquez para se inspirar. Dizem que através das Las Meninas isso inspirou o Goya a usar o espelho para poder estar se retratando. Embora eu estava pesquisando que essa técnica de autorrepresentação no espelho do artista, que é uma coisa que enobrece a imagem do artista, isso já era comum desde o século XV, e Leon Battista Alberti já falava disso no seu Tratado da Pintura. Então não era uma coisa nova, assim, nossa, ninguém fazia antes deles, já era comum. Essas pinturas que vocês estão vendo aí, elas se aprofundam muito das temáticas que eu falei, temáticas macabras, bestiais, como bruxas, os sabás das bruxas, né, as reuniões das bruxas, onde elas se encontram com o demônio, comem crianças. Ele retratou muitos desenhos de mulheres velhas comendo crianças e demônios. O demônio ele sempre normalmente colocava através de um grande bode com grandes chifres. Essa pintura, se você olha assim de início, você pensa numa temática feliz, alegre. Porém, o Goya, como essa tendência dele é o macabro e ele gostava muito de ser irônico com as suas pinturas, apesar que nem todas as pessoas, principalmente na época, percebiam isso, essa cena representa um popular jogo espanhol que chamava Pelele. E nesse quadro aí, essas 4 donzelas se divertem lançando ao ar uma coberta tensionada com um fantoche masculino de tamanho natural. E um clima que antecipa aí a um humor mais macabro. E a gente percebe muito que esse é do sentido da pintura por causa desse outro desenho que está aparecendo aí, A Loucura Feminina, que ele está querendo dizer o que com essa obra? Como as mulheres manipulam os homens, ou poderiam manipular. Não só para a questão, como eu disse, das bruxas, dos seus feitiços, mas por causa dos próprios encantos das mulheres, que, querendo ou não, na visão dele, né, de homem, sobre as mulheres, que elas poderiam, de alguma forma, exercer um controle sobre os homens. E ainda que essa obra tenha origem nos festejos de carnaval, de uma ampla tradição iconográfica, esse sorriso tímido e desencantado que as moças dirigem ao boneco, na visão de alguns pesquisadores, ela está longe de comunicar uma alegria, mas uma sensação ambígua e ameaçadora. Gente, nessa pesquisa, através daquele livro meu, da Abril Coleções, que eu vou mostrar aqui, esse aqui eu descobri que tem 10 obras do Goya no Brasil, bastante comparado com os outros autores que eu mostrei aqui para vocês, né? Esse livro eu achei ele muito bacana porque além de dar eu achei um enfoque maior na biografia dele, em pequenos detalhes, porque o Goya ele é um pintor extremamente estudado. No final eles conseguem colocar uma quantidade bem grande de obras e desenhos dele. O outro livro que eu usei foi essa biografia aqui, do Robert Hughes, que eu achei excelente. É bem grande, gente, deve ter sei lá, umas 500 páginas. Essa pesquisa, ele vai desde das questões da invasão francesa, a questão cultural muito forte, ele faz comentários com arquivos, claro, é muito bem referenciado o livro dele, sobre a questão da Inquisição, a perseguição às bruxas. Ele fala quando foi a última mulher morta queimada na fogueira, como se dava as torturas, como que era a crítica do Goya em relação a isso. Depois, ele faz a análise das pinturas, como que determinadas pinturas, às vezes, eu até me surpreendi, porque muitas análises dele ele coloca como o Goya retratava a questão da violência sexual, a questão mesmo do estupro, porque não era como a gente tem hoje. Então, ele vai mais profundo na cultura e na questão da vida pessoal mesmo. Claro que tem juízos de valor, algumas coisas são especulações, principalmente em relação às amantes dele, que a gente não tem documentações ou nada que comprove que ele teve casos amorosos com determinadas pessoas. Enfim, mas eu achei uma biografia completa, eu vou deixar o nome aqui e os dados para quem tiver interesse em ler. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like se você gostou desse tipo de conteúdo. Deixe nos comentários qual obra do Goya ou de outro pintor você quer ver aqui no canal, que eu analise.
E não deixe de se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e não deixe de compartilhar com os amigos, com a família, até porque eu vi que no YouTube não tinha nenhum outro vídeo assim tão bem explicado do Goya. Então não deixe de mostrar esse conteúdo para as outras pessoas que podem se interessar, ok? Beijo e até a próxima!